Pode ir lá. Boa noite a todos. Primeiramente, gratidão, obrigado pela oportunidade, professor Tariq. Fico lisonjeado com as palavras. Faço das suas minhas palavras. Nossa amizade é da graduação para a vida, militância e tantas outras histórias que nós temos. E como ele mencionou, vamos abordar hoje um pouquinho de bioenergética, exercício físico, tentar correlacionar a questão bioquímica, fisiologia do exercício e a nossa prática no cotidiano, que nós temos mais familiaridade nas nossas intervenções, deixar o mais simples, aquele negócio da complexidade da fisiologia, da bioquímica, tentar sintetizar e deixar de uma forma mais tranquila que possamos compreender e entender o que nós estamos fazendo, e se formos refutados ou questionados, nós sabemos explicar com a maior tranquilidade. Esse é o principal objetivo. Caso eu esteja falando um pouco rápido, só ou levanta a mão, ou pode interromper por áudio mesmo, falar, como o professor Tariq mencionou, é bem tranquilo, beleza? Eu vou fazer compartilhamento do conteúdo aqui para o slide, vou desligar a câmera porque minha internet está oscilando um pouquinho, e qualquer coisa, só levar a mão, ou então no chat, ou o professor Tariq também, ou qualquer um, só falar, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui, compartilhar o conteúdo. Janela, acho que é... Estão todos visualizando? Poderia dar um feedback? Sim, estou conseguindo visualizar. E os demais? Tá ok aí? Tá ok, para mim tá ok. Show. Então, boa noite novamente, pessoal. Vamos abordar sobre metabolismo, bioenergética e exercício físico. A bioenergética, em si, é a parte da bioquímica onde estudamos a bioenergia e suas transformações. Bio vem do latim de vida, energética de energia, então a vida da energia, onde temos como a conversão de nutrientes alimentares em uma forma biologicamente utilizável. No caso, essa forma biologicamente utilizável é o famoso conhecido ATP, o trisfosfato de adenosina, que é a dita moeda energética, que serve para inúmeras funções do nosso corpo, seja batimentos cardíacos, contração muscular e inúmeras outras funções que o corpo exerça. Qualquer expressão bioenergética vem das fontes de energia, quebrada de ligações moleculares energéticas. Essas moléculas, essas quebras de ligações são muitas vezes de macronutrientes, como nós já conhecemos, que são glicose, lipídios e proteínas. Glicose, no caso, é os açúcares, os carboidratos que nós fazemos a ingestão. Lipídios são as gorduras que fazemos a ingestão também rotineiramente, seja da gordura da carne, seja da castanha do Pará, seja de outra substância. E as proteínas, seja da albumina, do ovo ou de outra fonte que nós podemos chegar a estar utilizando. Vemos aqui a moeda energética, como eu relatei, o ATP, que é o trisfosfato de adenosina. Estão acompanhando meu mouse? Temos aqui 3 grupos fosfato, que é a composição da moeda energética, uma ribose e a adenosina. No caso, a ribose é um açúcar, uma pentose, na verdade, um monossacarídeo, que faz a composição desse nosso ATP. Os 3 grupos fosfatos são 3 moléculas de fosfato, e a adenosina, que é uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada são compostos químicos que possuem nitrogênio em sua composição. Então, por isso, trifosfato de adenosina, 3-fosfato de adenosina. Bem, as reações bioenergéticas. Elas podem ser
catabólicas e anabólicas. Isso ocorre a todo instante no nosso organismo. Acredito que muitos sejam que vivenciam na musculação, hoje é tão corriqueiro o povo dizer, vou cuidar para me alimentar para não catabolizar e tudo mais. Isso ocorre a todo momento, é algo que, para a síntese de energia da moeda energética do ATP, precisa a todo momento ocorrer catabolismo, anabolismo e assim seguimos. Catabolismo, degradação, que é a redução, no caso de uma molécula mais complexa para uma molécula mais simples. Anabolismo é síntese, é produção de uma molécula mais simples para uma molécula mais complexa. Nesse processo que nós vamos estudar de bioenergética, alguns termos têm que ser comumente familiarizados e vai ser bastante relatado aqui, como a glicólise, que consiste em quebra do ATP. Em todo momento que nós falarmos em lise, refere-se a quebra. Glicólise, quebra, e assim segue. Glicogenólise. Também tem a lise no final, refere-se à quebra, porém a quebra do glicogênio muscular, ou glicose 1-fosfato. Glicogênese e gliconeogênese, quando temos esse termo no final de gênese, que vem de início de construção, refere-se à formação. A glicogênese é a formação de glicogênio, de glicose, e a gliconeogênese é a formação de glicogênio, a partir do substrato, sendo ou não glicose. Ela pode ser, gliconeogênese pode ser sintetizada a partir da glicose ou de outra substância, como vamos ver à frente, como piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos e assim vai. Os fornecimentos de energia, elas podem, como já relatei, por carboidratos, proteínas e lipídios, e cada um tem um valor específico, onde os carboidratos têm um fornecimento de 4,5 quilocaloria por quilo aproximadamente, as proteínas 4,5 quilocalorias por quilograma aproximadamente, e os lipídios, onde possuem um fornecimento de energia um pouco maior, que é de 8 quilocalorias por grama. O primeiro processo que nós vamos abordar sobre bioenergética é o conhecido ATP-CP, ou sistema fosfogênio para alguns. O ATP-CP ele é utilizado normalmente no exercício quando necessita de energia rápida e de pequenas durações. Normalmente, ele na nossa fisiologia, ele ocorre em torno de 3 a 15 segundos, são coisas de realmente muito rápido, pequena duração e alta intensidade. Um exemplo que nós podemos colocar que há a predominância dessa fonte bioenergética é um momento que os tiros de 100 metros, que consequentemente tem essa pequena duração e uma predominância do ATP-CP. E detalhe que como nós vamos abordar sobre o sistema fosfogênio, que é esse aqui, ATP-CP, falaremos sobre o glicolítico e o anaeróbio. Porém, eles não têm aquele botão de desliga. Um vai atuar apenas nesse momento, os outros vão estar inativos. Não. Todos atuam simultaneamente, porém, entretanto, todavia, há uma predominância de um em determinado tipo de exercício ou de atividade. E como já exemplifiquei, o ATP-CP ele ocorre no momento de pequenas durações em alta intensidade. O ATP, como já foi apresentado, é o trisfosfato de adenosina. O ADP, que é uma molécula que nós vamos ver logo após, que é fragmentada após a quebra do ATP, é o disfosfato de adenosina, que no caso vai ficar apenas 2 moléculas de fosfato. E o CK,
e o CP, que no caso é a fosfocreatina, creatina fosfato. Nesse processo de ATP-CP, temos aqui processo bioenergético, onde temos o ATP, ele vai gerar a quebra pela ATPase. Isso. Ele vai ocorrer uma quebra pela uma enzima ATPase, que consequentemente vai transformar essa enzima em ADP, que quando ocorre essa quebra, quando essa enzima ATPase age sobre o ATP, consequentemente gerará uma energia. Essa energia, logo após, vai gerar uma reação pela creatina fosfato que vai unir ao ADP. Deixa eu passar para outra imagem, para ficar mais detalhado. Então, temos aqui o CP, que é creatina fosfato, que no caso vai estar no músculo, mais a fosfocreatina, mais a energia da quebra do ATP, que consequentemente vai gerar a síntese do ATP, que é o próximo, que é a ressíntese do ATP. Ele libera, no caso, a creatina fosfato, que já liberou essa energia após a quebra do ATP, gerando uma forma de adenosina de ATP. Então, em síntese, o atleta maratonista Bolt vai dar um tiro de 100 metros. Consequentemente, ele vai utilizar predominantemente essa sequência. No caso, o ATP está lá preparado para ser utilizado, está ocorrendo a contração muscular, vem a ATPase, quebra o ATP, consequentemente formando em ADP, que é disfosfato de adenosina. Logo após, vem a CK, que é a creatina quinase, uma enzima que também vai agir nesse processo de reação, que vai quebrar a creatina fosfato, gerando uma energia, que essa energia vai se juntar com o ADP, que foi quebrado do ATP aqui. Então, no caso, já estamos aqui na quarta reação. A energia mais o ADP mais o fosfato, que gerará o ATP. Então, ele já está pronto novamente para contração muscular ou necessidade fisiológica que esteja ocorrendo. Tranquilo? Em síntese, nessa primeira parte do ATP-CP, ficou alguma dúvida? Ficou compreensível? Tanto a analogia na prática do exercício quanto o processo fisiológico? Teriam alguma pergunta, um questionamento? No caso aí, Valdinei, seria um ciclo, né, da quebra de ATP a se formar uma outra molécula de ATP, uma outra moeda de energia ATP, não é isso? Correto. ATP que vai ser quebrada e forma um ADP que já não vai ser mais 3 fosfato, vai ser 2. Esse 2 fosfato é quebrado e que se forma a creatina quinase, que é quebrada e que se torna a creatina... Quando quebra, aqui, só desculpa, professor, ó, tem um ATP, cadê? Trisfosfato de adenosina, aí vem o ATPase, que é uma enzima, e lembrando daquele terminho, o catabolismo, isso é um catabolismo, a quebra do ATP está ocorrendo aqui, que logo após vai vir, quebrou ATP, ficou ADP, que é duas moléculas disfosfato de adenosina, vem a creatina quinase, que a creatina quinase é uma enzima, quinase sempre também de quebra, vai agir quebrando a fosfocreatina, que consequentemente vai gerar energia para se ligar à molécula quebrada de ATP, que é o ADP. E aí, após essa junção, ela gera novamente um ATP. Compreendido? Compreendido, pessoal? Tudo ok. Em síntese, também é até compreender a questão da ingestão de creatina, que também acaba entrando nesse quesito. Porque a CP aqui, que é a creatina fosfato, quando a creatina quinase quebra, liberando essa energia, ela libera apenas a creatina, deixando, vamos dizer, o substrato da creatina que vai ingerir essa energia. Por isso que também é um dos suplementos que tem grande, vamos dizer, relevância na nossa literatura.
Tranquilo? Vamos lá. Bem, segunda via, glicolítica. Essa via glicolítica, normalmente, ela tem em torno de duração de predominância de duração de 30 segundos a 1 minuto e meio, 2,5, varia um pouquinho, isso de individualidade biológica e outros N fatores. Mas a via anaeróbica lática, ou dita glicolítica, é uma das vias metabólicas utilizada para formar ATP também. Nessa via, a formação de ATP ocorre através da degradação, o catabolismo da glicose ou do glicogênio. A glicose é a forma simples que já pode estar na nossa corrente sanguínea, ou o glicogênio que pode estar estocado no nosso músculo ou nas células hepáticas, que são nas células do fígado. A via anaeróbica lática ocorre no sarcoplasma da célula muscular através de 10 reações químicas controladas por enzimas, e dentro dessas enzimas, sempre é bom enfatizarmos e citar a terceira reação, que é a fosfofuroquinase. Uma enzima alostérica, ou seja, essa enzima que faz o controle da velocidade das demais reações. Em síntese, seriam 10 reações. Nós, principalmente para atuação, não temos que compreender as 10 reações, saber todo o processo de quebra, mas sim lembrar em alguns pontos específicos, onde ela vai gerar 2 ATPs, onde ela vai gerar um NAD, ou o porquê de aumento de algumas reações que ocorrem no exercício físico, que vão ocasionar, estar interligado por essa via bioenergética. Como já relatei, não precisamos discutir aqui cada reação química, mas temos que entender que na sexta reação dessa via, no processo de conversão, que é do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-desfosglicerato, temos a formação de hidrogênios. Isso a partir da sexta reação. Por que da importância de saber da questão de glicogênio? Essa via glicolítica, como eu mencionei, normalmente ela é predominante dos 30 segundos a 1 minuto e meio. Qual exercício físico que nós poderíamos fazer a analogia de que ela é predominante no nosso convívio? Seja na musculação, seja na corrida, nos sprints de 400 metros, 800... esporte, vamos dizer, de durações, atividades de durações intermediárias. E aí o porquê da importância de salientar dessa sexta reação, principalmente na musculação. Os indivíduos começam a fazer o exercício físico, a atividade, o treino de musculação, e começam a sentir a dita ardência, que por hoje já caiu bastante, a literatura está aí para ratificar, para comprovar que essa ardência não é ocasionada pelo lactato, como muitos diziam e demoniavam o lactato, e sim por causa dessa sexta reação e a formação desses íons de hidrogênio. Como o hidrogênio não pode ficar livre na célula muscular para não ocorrer a fadiga, que no caso vai gerar essa acidose metabólica, é a fadiga por excesso de hidrogênio. Essa fadiga por excesso de hidrogênio é que causa aquela sensação de ardência, de incômodo, de desconforto. Isso acredito que todo mundo já tenha conhecimento, mas sempre é bom estar batendo na tecla e estar enfatizando. Porque eu estou fazendo exercício e estou sentindo aquela ardência. Ainda se escutam por muitas pessoas que não são da área da saúde. É o lactato, é o lactato. Não, isso é por causa da produção de hidrogênio gerada a partir da sexta reação da via glicolítica. Perfeito, não é uma explicação mais simples e completa para o assunto. Ficou alguma dúvida sobre essa questão da acidose metabólica e os íons de hidrogênio? Estaria aqui os demais. Tá ok, pessoal? Responda. Da minha parte tá ok, professor. Tá dando para compreender sim, professor. Show de bola a aula. Vamos lá seguir.
Bem, após todas essas reações, no final teremos um saldo total, isso na via glicolítica, de formação de 2 ATPs, se o substrato energético for glicose sanguínea, e 3 ATPs se for do glicogênio muscular. Porém, ela também vai sintetizar 2 piruvatos, que após todas as 10 reações, vamos ter 2 piruvatos. Ela identifica que se não tiver a presença, vamos dizer, de oxigênio, não usar a presença de oxigênio, esse piruvato é transformado em lactato pela enzima desidrogenase lactase, que é onde vai entrar o ciclo de Coren. Caso tenha a presença de oxigênio, esses 2 piruvatos são transformados em acetil-CoA para ser encaminhado para matriz, para mitocôndria e logo após matriz mitocondrial para iniciar o processo ciclo de Krebs. Em síntese, percebe-se que, querendo ou não, é tudo interligado. Sistema ATP-CP, glicolítico, e aí quando tem o resultado dos 2 ATPs e os piruvatos, eles vão, a partir desse momento, ter um delineamento, um segmento para ter atividade. E relatando, o ATP-CP e o glicolítico, que é a conhecida anaeróbia lática, elas não há predominância de oxigênio, e sim tudo, no caso, é anaeróbio, sem oxigênio. Então, sintetizou, surgiu os 2 piruvatos. Não tem oxigênio visível. Vem a enzima desidrogenase, transformando em lactato. Após a transformação desse lactato, ela pode ainda entrar em uma via de ressíntese de ATP, que é sobre o ciclo de Coren, e onde muitos denominavam o lactato como algo maléfico, mas ela tem uma grande importância no processo de ressíntese de ATP, onde que o lactato que estava na musculatura, consequentemente, vai para a sua corrente sanguínea. Após ela rodar pela nossa corrente sanguínea, vai chegar um momento que vai passar pelos nossos rins, pelas células dos hepatócitos, células do fígado. Então, passou pelas células do fígado, consequentemente, esse lactato vai ser transformado em glicose. Ah, mas por quê? Era piruvato, virou lactato e se transformou em glicose. Um detalhe, um adendo. A célula de glicose, se não recordam, é C6H12O6. 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. A célula de lactato vamos dizer, a metade, C3H3O3. Então, quando o lactato sai da musculatura, tem um transportador específico que tira o lactato da musculatura, passando pela membrana, entrando na corrente sanguínea, passando todo o processo, chegando nas células do fígado, no hepatócito, que é a partir daí começa todo o processo de gliconeogênese, que é a ressíntese de gliconeogênese, isso, ressíntese de glicose. Consequentemente, esse lactato que tem C3H3O3, ele vai receber mais 3 carbono. Desculpa, o lactato é H6, viu, gente? Desculpa. Ele recebe mais 3 carbonos, mais 6 hidrogênio e 3 oxigênio, consequentemente sintetizando e transformando em glicose. Transformou em glicose, vai para a corrente sanguínea. Caso você esteja numa corrida, vamos dizer aí, de um sprint de 800, uma corrida de 800 metros, sprint não, uma corrida de 800 metros, então você está precisando de energia. A produção de lactato ocorreu, consequentemente, passou por corrente sanguínea, células do fígado, produção de ATP, ou, no caso, como você vai precisar, a produção de ATP vai para a musculatura e faz a geração de contração muscular. Caso você faça vamos dizer, um sprint curto de um minuto e, consequentemente, chegue em repouso e não vai precisar de reutilizar esse ATP, ele vai ficar estocado
em forma de glicogênio ou muscular ou hepático, beleza? Cadê o... Normalmente, esse ciclo vai ocorrer em treinamentos, como mencionei, intervalados. E aí, se necessitar da recuperação e ressíntese de ATP, consequentemente, vai utilizando lactato para auxiliar nessa demanda e aporte energético que precisam. Bem, a via aeróbia, como conhece, onde temos aqui o ciclo de Krebs, ela ocorre no interior das mitocôndrias, através do ciclo de Krebs e cadeias transportadoras de elétrons. Normalmente, especificamente na mitocôndria, mas sim na matriz mitocondrial. Os substratos energéticos utilizados para a ressíntese de ATP na via aeróbia são os glicose sanguíneo, glicogênio muscular, ácidos graxos, que são as gorduras, ou proteínas. E relembrando que, como nós falamos, lá no piruvato, quando terminou a via glicolítica, se ele não viu presença de oxigênio, ocorre a transformação pelo lactato desidrogenase em lactato, mas se apareceu presença de glicogênio, consequentemente, é transformado em acetil-CoA para ele entrar na matriz mitocondrial, juntar-se com oxalacetato e iniciar o ciclo de Krebs, com citrato, depois isocitrato, gluterato e assim sucessivamente. Como já relatei, o piruvato ele já pode ser, já falei. A função do ciclo de Krebs no caso, oxidar, ou seja, remover os hidrogênios que foi formado, utilizado pelas transportadoras de hidrogênio. Essas transportadoras de hidrogênio são os NADs, que são denominados de nicotinamida adenina dinucleotídeo, e os FADs, que são flavina adenina de eletrodos. Essas NADs e FADs também são produzidos lá na via glicolítica, que faz os transportes de elétrons, seja para matriz mitocondrial ou para fora da célula. A cadeia transportadora de elétrons no ciclo de Krebs também tem a formação de gás carbônico para cada acetil-CoA que é oxidado. É importante sempre falarmos que os hidrogênios contêm os prótons e os elétrons, onde eles possuem energia que será utilizada para as cadeias transportadoras de elétrons, que são os NADs e os FADs, e assim futuramente produzir os ATPs. As reações do ciclo de Krebs são controladas por algumas enzimas, sendo a das principais delas o citrato sintase, que controla a primeira reação. Como eu mencionei, oxalacetato juntou-se com acetil-CoA, produz o citrato, e o citrato sintase para produzir o isocitrato. Ela controla na primeira reação, controla também outras reações, como terceira reação na cadeia transportadora de elétron, que é... Cadê o controle? Aqui. Que é a terceira reação do NAD mais hidrogênio. Os elétrons também passam pelos citocromos, que podem chegar até as enzimas de ATP sintase, que será responsável pela produção de ATP, seja responsável no final na cadeia transportadora de elétron ou não. Sempre que ocorre o processo do ciclo de Krebs, ele entrou-se com acetil-CoA, juntou com oxalacetato, veio citrato, dando continuidade. Ele faz uma volta, faz duas, e no final dessas duas voltas ele terá, no caso, 2 NAD mais H, 2 ATPs e um FAD, ou 2 FADHs.
Ficou tranquilo essa primeira parte que nós falamos sobre ATP-CP, glicolítico, via aeróbia, ciclo de Krebs? Tarik, os colegas, alunos, tinham alguma pergunta? Tudo ok, Wagner, aqui comigo. Da minha parte também, tudo ok. Bem, lipólise, como mencionei, lipo de gordura, lise de quebra, é o processo, no caso, de quebra da célula de gordura, especificamente o triglicerídeo. E como ocorre essa lipólise, quase não sai. Para ocorrer a lipólise, ela precisa de estresse para aumentar a síntese, produção de alguns hormônios lipolíticos, que são hormônios de quebra de gordura. É essencial para, no caso, para ocorrer a lipólise, termos 3 variáveis no exercício físico: um bom volume, uma boa intensidade e um bom aporte de grupamento muscular está sendo envolvido. Por quê? Iniciou a prática da atividade de exercício físico, consequentemente, haverá o aumento do cortisol, aumento do GH, síntese e produção de catecolaminas. Catecolaminas são a noradrenalina e a adrenalina, que são sintetizados pelas suprarrenais e são os hormônios suprarrenais que vão para o sangue. Consequentemente, após aumento de cortisol, GH, as catecolaminas, como já citado, adrenalina, noradrenalina, entraram na corrente sanguínea, consequentemente, elas vão para os músculos, para os adipócitos, fazer todo o processo e reação. Nos adipócitos, quando eles chegam, eles vão encontrar, para ocorrer essa quebra, a molécula de gordura, que é o triglicerídeo. O triglicerídeo é a formação de 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Quando chega no triglicerídeo, na célula da gordura, ele aciona o ATCL, o ATC, 3 hormônios que vão agir para a quebra, o ATCL, o LSH lipase e o LMG, que consequentemente vão quebrar, cadê a minha seta? Essas ramificações do ácido graxo com o glicerol, com os outros mais ácido graxo. Meio que tipo, essa célula que vamos mostrar aqui está analogicamente desenhada, essas ligações elas vão ser fragmentadas, porque a célula de triglicerídeo ela é muito densa, consequentemente não conseguiria sair do adipócito para ir para a corrente sanguínea, para consequentemente ir para a mitocôndria. Então, ele quebra essas ligações de ácidos graxos com ácidos graxos e os 3 ácidos graxos com glicerol, deixando 3 ácidos graxos livres e um glicerol saindo da célula adipócita e indo para a corrente sanguínea. Consequentemente, como é gordura, e sabemos que nosso sangue é composto por 94% de plasma, e nosso sangue é composto 94% de plasma, e o plasma também tem um grande teor líquido, consequentemente, ele é hidrofóbico, não vão se ligar. Então, para ocorrer essa ligação, vai chegar uma proteína que vai se ligar ao ácido graxo livre, que é a albumina. A albumina liga pelo ácido graxo livre e vão levar essas moléculas fragmentadas, quebradas, seja para o músculo seja para o músculo ou para a região que ela vai necessitar trabalhar. Lembrando que no músculo também você vai encontrar matriz mitocondrial, que aí no caso entra tudo naquele processo. Entrou na matriz mitocondrial, quebrou, transformação em acetil-CoA, consequentemente entrando no ciclo de Krebs, juntando com o celacetato, e indo para a produção do citrato e para no final gerar a molécula de energia. Compreenderam passo a passo como ocorre a lipólise e o porquê da importância do exercício físico? E assim, botei exercício físico
que até levantar um questionamento depois, que é porque é a nossa área, educação física, é claro. Mas também esse estresse fisiológico advém também, pode ocorrer do déficit calórico, porque, consequentemente, diminuição do que estamos acostumados, do aporte energético, vai gerar um aumento de cortisol, de GH, liberação de catecolaminas, que também vão agir todo nesse processo. Compreenderam? Tarik, os colegas? E aí, pessoal? Fique à vontade, pode perguntar, falar. Falando rápido também, tiver alguma dúvida. Ai, calma. Bem, Não, tá tranquilo. para darmos continuidade, eu queria até já levantar um questionamento, ver se nós fazemos a interação, que seria de que, acredito que todos nós, principalmente já trabalhando na área, ouvimos muitas pessoas dizer, eu só preciso da reeducação alimentar, de uma boa dieta, como queira denominar, para o processo de emagrecimento. Sim, pode ser que sim. Porém, entretanto, todavia, vocês acham que isso é verdade, só a alimentação seria válida e saudável para o indivíduo? Ou como nós poderíamos refutar e justificar a importância do exercício físico também nesse processo de emagrecimento? Gostaria que nós tentássemos dialogar e saber da opinião de vocês. Creio eu que a dieta ajudaria bastante e seria eficiente. A pessoa conseguiria emagrecer. Porém, ela ficaria com a pele flácida por ter perdido muita gordura. E já com o exercício físico e a dieta, né, os dois juntos, ela conseguiria perder gordura e adquirir massa magra, né? Bem, show. Exato. Alguém se pronunciou? Então realmente é algo levando para as questões estéticas, bastante válido para nós estarmos elencando. Mas há outro ponto também crucial que devemos sempre estar atento, é que todo esse processo de lipólise ocorrendo, um exemplo, a pessoa não está fazendo a prática de exercício físico, consequentemente não está fazendo, ou seja, um treinamento de força, ou seja, não está tentando fazer a manutenção da massa magra, como gostamos de denominar, e essa lipólise ocorreu. Aí teve a ação do LSH, pá, quebrou lá o glicerol, quebrou ácidos graxos, e, consequentemente, esses ácidos graxos e os glicerol ficou solto na corrente sanguínea. E aí fica rodando, fica rodando, fica rodando, chega um momento que vão para o fígado. Consequentemente, chega um momento que vão para o fígado. Nesse momento que eles não vão para a musculatura ou para a mitocôndria, para agir todo o processo, para síntese de ATP, como poderia ser utilizado ou não, quando eles vão para o fígado e não vão para o músculo, há uma produção de triglicerídeo novamente pelo fígado, que consequentemente pode gerar e causar um acúmulo de gordura no fígado, isso levando à patologia de esteatose hepática. E isso vai além da questão estética, e já como gosto de enfatizar, e principalmente defendendo a área da educação física, como muitos dizem, emagrecimento é 20% exercício e 80% alimentação. Não, acredito que seja realmente 50% de cada, ou 100% de cada, como muitos gostam de dizer, utilizando essa analogia maluca. Porque quando nós vemos essa questão de que se estou treinando, não estou tendo uma boa alimentação, poxa, realmente os resultados possam até vir, mas não tão eficiente com tanta qualidade, ou pode demorar mais. Estou fazendo uma ótima reeducação alimentar, estou emagrecendo, porém, entretanto, todavia, consequentemente, pode ter a possibilidade de ter efeitos deletérios e
gerar essa patologia, como eu relatei. Então, sempre buscando até para justificarmos e alto ainda valorizar a importância de nós profissionais de educação física na atuação, seja do processo de emagrecimento, da qualidade de vida e da promoção da saúde, temos argumentos plausíveis e ditos científicos para tal. É importante, por isso não adianta você só estar fazendo a reeducação alimentar e você não está se exercitando. Não é só pelas questões estéticas, mas sim pela sua qualidade de vida e sua promoção da saúde. Esse é o adendo sobre essa questão da lipólise, quase não sai. Valdinei, quando você fala sobre essas questões, me remete ao que a gente discutiu semana passada, de forma bem breve, né? Sobre essa relação entre quantidade e qualidade de perca ou ganho de peso, né? E aí, quando nós falamos de emagrecimento, o que remete na cabeça das pessoas de imediato é perder peso, né? As pessoas querem perder peso. Mas aí entra uma questão: qual é o peso que está sendo perdido, né? E essa pergunta já nos remete a analisar a importância do profissional da educação física em compreender todo esse conteúdo, né, todos esses ciclos que acontecem bioquimicamente, fisiologicamente falando, para que a gente possa identificar que não é somente a quantidade de peso que se perde, mas a qualidade desse peso, né? Porque se eu estou em um processo de emagrecimento e eu faço uma análise de dados desse meu aluno dentro de um mês de treinamento, e esse meu aluno ele emagrece 7 quilos, e dos 7 quilos ele perdeu 4 quilos de músculo, isso não é emagrecimento, mas não é um emagrecimento saudável, né? Então é necessário que se construa músculo, que nem eu estava abordando para os meninos, para que esse gasto calórico, para que esse emagrecimento aconteça de forma saudável e com qualidade boa, né? Não deve ser pensado somente a perca de peso. As pessoas pensam nisso, as pessoas querem isso, não se importa, né? A felicidade da pessoa é subir na balança e ver que está comendo os 5 quilos, que está comendo 7 quilos. Mas de que é esses quilos, né? Então, é algo que se levanta para a gente se questionar e a gente compreender esses processos dentro desse sentido, né? Bem pontuado, realmente. E aí entra a questão da importância de estarmos sempre bem qualificados e fazermos, e a importância e querendo a exigência de fazermos a avaliação física, seja ela no início, no meio, no fim, durante todo o processo de acompanhamento. Não negligenciar que, querendo ou não, só vai ser um diferencial eu como personal, não, mas sim além de um diferencial, mas sim um instrumento que vai lhe guiar, vai lhe nortear, vai saber como está sendo esse processo de emagrecimento de qualidade, ainda por cima de transmitir mais confiança para você como aluno. Bem, dando continuidade, vamos falar agora, falando sobre lipólise e quebra de gordura, vamos falar um pouco sobre lipogênese, que no caso, gênese, síntese, produção, início, lipo de gordura. Verídico, todo mundo conhece, sabe que o processo de síntese de gordura ocorre pelo aumento em ingestão de gasto calórico, no caso, o superávit calórico, e a inatividade física. Consequentemente, relembrando que nós já abordamos lá, naquele finalzinho da parte onde que as duas moléculas de ATP e as moléculas de piruvato sintetizado pela via glicolítica. Se há presença de oxigênio, consequentemente, o piruvato é transformado em acetil-CoA e vai para a matriz mitocondrial. Porém, quando aí o acetil-CoA junta-se com o oxalacetato, gerando citrato, mas como há uma alta demanda de ATP já produzido no nosso organismo, muito mais suficiente do que precisa, consequentemente, chegou no isocitrato, que vamos dizer assim, em outras palavras mais simples, inversamente é um efeito reverso
do ATP, ele diz, não, nós estamos cheios de ATP. Para que mais ATP vamos fazer? O isocitrato para todo esse processo de síntese do ciclo de Krebs. Então, vamos dizer, o ciclo de Krebs não ocorre para ocorrer o processo de oxidação, de produção de ATP, e ele vai e sai novamente para a corrente sanguínea. Estão me ligando aqui um momento, deixa eu ajeitar aqui. Ixi. Então, desculpa, gente. Como temos muito ATP, recapitulando, o acetil-CoA combinou com o oxalacetato, que vai tentar sintetizar o citrato, mas aí, como nós temos ATP, ele meio que barra essa produção de ATP. O citrato irá sair da matriz mitocondrial para o citosol, que é uma parte líquida da nossa célula. E aí, o citosol vai começar algumas reações. A enzima citrato-sintase quebra o citrato, lembrando, citrato, sintase, ase, quebra. Então, quebra o citrato, transformando novamente ela em acetil-CoA. Essa acetil-CoA passa para uma conversão que é de começo de síntese de gordura, pela acetil-carboxilase, consequentemente, sintetizando o molanil-CoA, e o molanil-CoA sintetizando o ácido graxo. Isso, sintetizando o ácido graxo. Então, se há muito, vamos fazer uma ingestão alta de ATP, não estamos, de energia, seja carboidrato, lipídio, proteína, não estamos gastando, se exercitando, então só estamos lá, ó, produzindo ATP, acumulando, chega um momento, ciclo de Krebs diz, não, temos a energia suficiente, bora para essa produção aqui. Para a produção e começa a estocagem, sai o citrato do ciclo de Krebs, vai para o citosol e começa a produção de síntese de gordura. Aí vem as reações, quebra de citrato, acetil-CoA novamente, molanil-CoA e síntese de ácido graxo. Em síntese, esse é todo o processo. E é facilmente compreensível, falando popularmente, dito popular. Estamos fazendo muita ingestão de calorias e não estamos treinando, consequentemente, temos muita energia para estocar, para guardar. Aí o ciclo de Krebs bora parar de produzir. E aí, em síntese, vai gerando esse processo de lipogênese, que é o aumento da célula célula adipócita. E talvez, Valdinei, possa até estar treinando, mas não com intensidade de volume adequado. Isso também pode acontecer, né? Você não ter a noção de gasto calórico necessário para que a lipogênese não aconteça, né? Sim. Além dessa questão desse fator de volume de treino, de intensidade que realmente falamos, tem a questão também de a dieta, como mencionei, mais estruturada, como o aumento de insulina vai aumentar a expressão de CHRB, que é uma enzima que vai auxiliar no aumento da atividade de acetil-CoA carboxilase e da síntese de ácidos graxos, consequentemente aumentando a lipogênese. Mas aí é viável, e sempre falando, a importância da atividade física, do exercício físico. Prática do exercício físico, ele vai aumentar a MPK. A MPK, proteína quinase ativada por monossosfato de adenosina. Qual a função desse MPK? Acredite em pouca, mesmo que não seja num volume tão alto. Consequentemente, ele vai gerar diminuição da atividade do CHREB, que aumenta a expressão do acetil-CoA carboxilase e do sintase de ácidos graxos, e vai aumentar o PCG1-alfa. O PCG1-alfa é de grande importância para o processo de síntese mitocondrial. Então, consequentemente, mitocôndria é uma usina de energia. Quanto mais mitocôndria tivermos no organismo, mais no músculo, mais possibilidade de geração de energia
de usinas hidrelétricas, usinas de energia para produção de energia e gasto calórico. Então, consequentemente, é tudo interligado. Exercício físico aumenta o MPK, que diminui a atividade do CHRB e aumenta o PCG1-alfa. Tranquilo? Ok. E, para finalizarmos, abordarmos aqui um pouquinho sobre o processo de angiogênese, anjo de artérias, artérias em si, gênese, produção, início, como já é relatado. Então, para ocorrer o processo de angiogênese, precisa também de um estresse, como é necessário no processo de lipólise, como é necessário em todos os demais processos. Porém, esse processo, ou esse estresse que é necessário, é um estresse do fluxo sanguíneo. No caso, o fluxo sanguíneo está passando pelas paredes das artérias, está passando. Porém, com a prática do exercício físico, aumenta o volume do débito cardíaco, maior ejeção do volume sistólico, o sangue começa a bater com mais intensidade nas nossas paredes das artérias, que, consequentemente, irá sintetizar pelo atrito do sangue a um endotélio o ácido nitroso, que vai gerar vasodilatação, que também vai auxiliar na síntese e produção de angiogina, fatores do crescimento endotelial e fatores de crescimento de fibroblastos. Então, esses três substâncias auxiliam no processo de angiogênese, que em síntese é até um processo mais simples e tranquilo, que consequentemente, com exercício físico, há aumento maior de músculo e então necessita de um maior aporte de capilares capilares para estar chegando nessa musculatura. Em síntese é isso. Obrigado pela atenção. Meu e-mail e telefone, caso tenham alguma dúvida, e ficam abertos para perguntas, questionamentos. Então, queria agradecer, Valdinei, pela contribuição e vamos lá para os meninos e meninas. Espero que vocês tenham perguntas. Esse é o momento, né, de perguntas, fazer contribuições, dúvidas, para que a gente possa discutir e tentar respondê-las, né? Fiquem à vontade. E aí? Tarik, boa noite novamente, boa noite ao Valdinei, aos colegas de classe. Primeiramente, agradecer a ele, né, ter tirado um tempinho para estar transmitindo conhecimento para a gente. Agradecer a ele, ter dado essa boa aula para a gente. É muitas informações, mas dia a dia a gente vai estudando mais, conhecendo novos assuntos, enfim. Agradecer. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Façam perguntas. Vamos lá, tira uma da cartola aí para que a gente possa expandir aqui um pouquinho o diálogo. Gilmar, Lázaro, Leidiane, Ana, e aí? Esse silêncio cognitivo. Estou só observando aqui, professor. Agora, muita informação. A gente tem um pouco de conhecimento, não. Conhecimento empírico. A gente não chegou a estudar essa parte, né? Questão de perca de peso. Não é só dieta, também não é só exercício físico, é muito questão de gasto calórico. E aí ajuda muito a gente entender isso aí, como funciona isso, como a gente pode fazer com que o nosso cliente melhore essa questão do gasto energético para poder emagrecer de forma saudável, né? E agradeço a professor pela aula, excelente aula. Agora é ir para os papiros depois dessa aula para poder assimilar o assunto. Mais alguém?
Na verdade, é um conhecimento que é um pouco complexo, né? É um pouco complexo e assim, de início, para a gente conseguir relacionar com o exercício, é pouco complicado mesmo e é bem amplo. Só que isso, a gente precisa, eu sempre falo assim, a gente precisa quebrar alguns paradigmas no sentido de compreender a nossa prática somente ao conhecimento bruto, né? De chegar e fazer e botar o aluno pegar peso e botar o aluno correr e a gente não sabe quais são as reações que acontecem nesse aluno, né? E é necessário que a gente compreenda essas reações, esses mecanismos, para que a gente possa saber utilizar as técnicas e estratégias corretas para seguir o caminho mais próximo possível para se chegar ao objetivo, né? Aí, às vezes, o aluno, você passa um treinamento com o aluno, ó, você vai fazer 3 séries de 10, de 12, com a carga tal, tal, com a cadência tal e tal. Sim, mas para que isso serve, né? O que é que está acontecendo com o corpo desse seu cliente? O porquê você está utilizando isso, né? Qual é a estratégia que você está montando? Será que ele vai somente ficar nessas 3 séries de 10? Qual o próximo passo a você dar? Né? Qual é essa relação da prescrição do treino de musculação com aeróbico? Como é que você pode chegar ao processo? O que é que você pode fazer com o exercício para que seu aluno chegue ao processo lá de lipólise? Né? Então é necessário que a gente compreenda esses mecanismos para que a gente possa saber utilizar essas estratégias como uma melhor forma. É difícil, é complexo, mas a gente vai caminhando, vai tendo acesso a essas informações e vamos tentando sempre relacioná-las. Por isso eu fico perguntando, poxa, façam pergunta, mesmo que você esteja até um pouco desconexo, mas faça, porque a gente vai chegar lá. Né? A partir das perguntas, dos problemas que são levantados, a gente consegue chegar a uma ideia, né? A gente consegue explicar melhor. Aí eu fico preocupado, assim, quando a gente não consegue tentar relacionar, quando a gente não consegue levantar problemas. Mas tranquilo. A contribuição de Valdinei é interessante, muito show, muito didático, viu, Valdinei? Creio que ficou bem explicado mesmo para os meninos. São muitos processos, são muitos mecanismos, eles vão pegando esse gancho aí. Inclusive, eu até falei para eles, eu sinto dificuldade também desse entendimento, porque é algo que você precisa estar a todo momento tendo acesso, né? Se vocês têm esse acesso aqui agora e vocês não continuam, não dão um segmento, vocês não vão saber mais, né? Então é necessário que a gente sempre esteja martelando, para que a gente consiga não dominar, que não seja necessário dominar, mas que a gente consiga compreender esses processos. E como um colega mencionou, ir lá papirando aos poucos, sempre vamos estar descobrindo coisas novas, sempre tem uma reação ali, que até eu mesmo, como mencionei, como eu gosto muito do conteúdo, mas assim, ó, tinha reação tal que eu não falei que também é de grande importância. Então, você vai lendo sobre o conteúdo, você vai vendo várias coisas, vai assimilando todo o processo, vai familiarizando, e em síntese é como o estudo, é como o treinamento de musculação. Se você está treinando aqui, está estimulando aquele músculo, consequentemente, ele vai ter as adaptações, vai hipertrofiar, vai ter hiperplasia, hipertrofia e tudo mais. Mas se você para de trilhar aquele caminho, consequentemente, ele vai atrofiar, vai entrar em destreinamento. A mesma coisa do estudo, seja da fisiologia ou qualquer outro conteúdo. Nossas células nervosas, consequentemente, axônios, neurônios, sinapses nervosas, elas trilham caminhos gerando conexões entre neurônios e neurônios para ela estar assimilando e vai ficar numa determinada região do nosso cérebro. Consequentemente, você estudou, viu hoje aqui, aí amanhã você pode estar lembrando, mas se você não pegar para dar uma revisada, pelo menos depois, consequentemente, aquele caminho que foi trilhado pelo seu axônio, pela sinapse nervosa, consequentemente vai ser meio que, vamos dizer, apagado, vai ser uma linha na estrada de chão que o vento passou e levou, porque você não passou lá novamente para familiarizar. Em síntese, é isso. Mas alguém quer falar algo, pessoal? Fique à vontade. Senão a gente encerra. Ok? Alguém mais quer abordar alguma coisa?
Tudo ok? Esse silêncio cognitivo aí, então, é porque tá tudo ok. Então, mais uma vez, Valdinei, te agradeço, né, por essa contribuição, por disponibilizar esse seu tempo no seu aniversário. Olha, rapaz, nós estamos importantes. No aniversário do cara, estamos tendo a oportunidade de estar aqui dialogando com ele, né? Creio que deu para abrir um pouco o horizonte aí para os meninos e meninas aí sobre esse conhecimento. É como a gente sempre bate na tecla, é complexo, mas nós vamos se aprimorando disso, né? E espero que possa ter contribuído e que possa ter dado um estalozinho aí em vocês para que a gente possa aprimorar mais esses conhecimentos para a prática profissional de vocês, certo? De antemão, muito obrigado, Valdinei. Em breve estamos em Jacobina para a gente tomar um aí para comemorar seu aniversário e esperar essas aulas retornarem presenciais para que a gente possa lhe convidar também para a gente fazer algo prático, né? Corpo a corpo, esse material aí mais corpo a corpo disponível para que a gente possa dialogar melhor e tirar mais dúvidas, certo? Certo. Então é isso, pessoal. Tenham uma boa noite, um bom descanso e feliz aniversário, meu brother. Obrigadão, mestre. Que eu tô ligado que vocês devem estar doidinho aí para bicar um pouquinho. Mas faz parte. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Abraço. Feliz aniversário aí, professor. Obrigado aí pela aula. Obrigadão. Valeu, gente.